aqui com vocês, professor Gleves, tem aqui na estrada com os profs. E hoje nossa aula vai ser top. Nós vamos dar a introdução à gravitação universal. Especificamente, vamos estudar as leis de Kepler. Então, roda a vinheta! Olha só, moçada, a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas. Professor, e o que diz essa lei das órbitas? Eu vou sair um pouquinho e vou colocar uma imagem aqui para vocês que diz que os planetas não giram em órbitas circulares em torno do Sol, mas sim em órbitas elípticas, como vocês estão vendo. Ou seja, a órbita elíptica é essa trajetória que não é bem uma circunferência. Apesar que a trajetória do planeta Terra em torno do Sol, ela é muito próxima de uma circunferência, mas não é. É uma elipse. E o Sol, ele não está no centro desta elipse. Ele está localizado numa posição que nós chamamos de foco da elipse, que efetivamente nós já vamos entender o que significa o tal do foco da elipse. Correto? Bom, antes de mais nada, vamos pensar assim, professor, mas e daí? O que isso interfere? Bom, primeiro, você já percebe que se a trajetória do planeta em torno do Sol não é uma circunferência, uma elipse, e o Sol não está no meio dessa elipse, mas sim nessa posição que nós chamamos de foco da elipse, você percebe que vai ter uma posição onde a Terra estará, ou um planeta estará mais afastado do Sol, e esta posição nós vamos chamar de afélio. Afélio é a posição onde a Terra se encontra mais afastada do Sol. E nós temos uma posição onde, consequentemente, a Terra estará mais próxima do Sol. E esta posição nós chamaremos de periélio. Tome cuidado, moçada, que nós não atribuímos essas posições, afélio e periélio, com inverno e verão, ok? O que determina as estações do ano, o eixo de inclinação da Terra, qual hemisfério que nós estamos e assim por diante. Simplesmente terá um ponto onde a Terra está mais afastada do Sol e um ponto onde ela está mais próximo. Você tem que lembrar, o mais afastado é o afélio e o mais próximo é o periélio. Ou seja, os planetas giram em órbitas elípticas em torno do Sol. E o Sol está em um dos focos dessa elipse, que não é no meio, essa posição chamada foco da elipse. Ok? Aí você vai se perguntar, professor, mas o que é o foco dessa elipse? Então, olha só, eu vou tirar esta imagem daqui e vamos analisar o seguinte. Então, eu vou colocar uma outra imagem de uma elipse. Então, tá aqui, como vocês estão vendo, esta é a elipse com a mesma trajetória que a Terra e os planetas giram em torno do Sol. Quando nós falamos na elipse, ela tem dois focos, dois pontos que estão não exatamente no meio, mas eles estão um pouquinho afastados do centro, como vocês estão vendo. Esses são chamados de focos da elipse. Aí você pergunta, professor, mas por quê? O que tem onde que é esse ponto? Esse ponto, moçada, ele refere-se justamente a uma seguinte situação. Na verdade, esse ponto é o que define o que é uma elipse, ok? Mas para que a gente possa entender, é mais ou menos assim. Pegue uma distância de um dos focos até qualquer ponto da sua elipse. A distância de um dos pontos até qualquer ponto da extremidade da elipse. Assim como a distância do outro foco até esse ponto. Beleza? Então eu vou pegar os dois focos, a distância de um dos focos até qualquer ponto da extremidade da elipse. A distância do outro foco até esse mesmo ponto da extremidade da elipse. A soma dessas distâncias é constante, vai ser sempre a mesma. Isto que é o foco da elipse. É aquelas posições onde a soma das distâncias dessas posições até a extremidade da elipse vai dar sempre o mesmo valor, vai dar um valor constante. É isso o foco da elipse, ok? Então vamos lá para a segunda lei de Kepler. Bora lá, gente! E a segunda lei de Kepler é a chamada lei das áreas. Eu vou novamente colocar uma imagem aqui para vocês. E perceba o seguinte, professor, o que é a lei das áreas? A lei das áreas refere-se que, se você pegar o planeta girando em torno do Sol, ele vai gerar uma certa distância e percorrer uma certa área no espaço, correto? Imagine essa área aqui mais próximo ao afélio, mais afastado. Isso quer dizer que essa mesma área, se eu projetar lá no periélio, como vocês estão vendo, ele vai percorrer uma distância maior, já que lá no periélio o raio dessa trajetória circular é um pouquinho menor.
A lei das áreas diz que essas áreas são percorridas no mesmo tempo, ou seja, os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais. A área que o planeta varre no espaço, que se essas áreas forem iguais, quer dizer que os planetas fazem isso em tempos iguais. Aí fala assim, professor, mas pera lá, a área que ele varreu aqui no afélio corresponde a uma distância pequena em relação à distância que ele percorreu lá no periélio. Mas aí, como que se ele percorreu no mesmo tempo, se lá no periélio a distância é maior? Ah, é aí que tá. Esta lei mostra para nós, moçada, que o planeta Terra ele não tem velocidade constante em torno do Sol. A velocidade do planeta em torno do Sol, ela varia. Ou seja, o planeta Terra, quando está se movimentando em torno do Sol, lá no periélio, a velocidade é maior do que a velocidade dele no afélio. Ou seja, a energia cinética, que refere-se à velocidade do planeta, muda. Ou seja, quando ele está lá no periélio, ele é mais rápido, a velocidade é maior, e quando ele está no afélio, a velocidade diminui, no periélio a velocidade aumenta, ou seja, no ponto mais afastado do Sol, do planeta o Sol, no afélio, a sua velocidade é menor, menos energia cinética. No ponto mais próximo, que diminui o raio desse movimento, ou seja, está mais próximo ao Sol, a sua velocidade aumenta, porque ele tem que percorrer áreas iguais em tempos iguais. E para que isso aconteça, o planeta, quando está mais próximo ao Sol, tem que aumentar a sua velocidade. Então, cuidado que o movimento de translação da Terra em torno do Sol não ocorre com velocidade constante. Quando está no periélio, esta velocidade é um pouquinho maior, e quando está lá no afélio, a velocidade é um pouquinho menor. Isso devido à lei das áreas, que diz que os planetas percorrem áreas iguais em tempos iguais, também na figura. Ah, que top! E vamos para a terceira e última lei de Kepler. É muito bacana. Bora lá! Bom, eu coloquei aqui a terceira lei, chamada de lei dos períodos. Professor, o que é a lei dos períodos? Diz o seguinte, para que a gente possa começar a entender que o período de translação de um planeta ao quadrado, divididos por esse R, que é a distância média do planeta ao Sol, ao cubo, é uma constante. Primeiro vamos por partes. Período de translação de um planeta em torno do Sol, ou seja, o tempo que o planeta demora para dar uma volta completa em torno do Sol. Isso é período de translação, todo mundo sabe. E eu coloquei esse R aqui, que ele vai colocar para você em muitas situações, que é a distância média do planeta até o Sol. Ou seja, por que distância média? Porque lembre-se da primeira lei de Kepler, a lei das órbitas. O planeta gira em órbita não circular, em órbita elíptica. Como eu falei para vocês, vai ter uma distância que o planeta vai estar mais próximo ao Sol, essa distância vai ser menor, que é o periélio, e vai ter um ponto onde o planeta vai estar mais afastado ao Sol, que é o afélio. Então essa distância do planeta ao Sol, ela muda. No periélio é mais perto, no afélio é mais longe. Ou seja, nós vamos analisar uma distância média que os exercícios vão fornecer para você. E você fala assim, mas pera lá, professor, como assim? Quer dizer que se eu pegar o tempo que um planeta demora para dar uma volta em torno do Sol ao quadrado e dividir pela distância que esse planeta está do Sol ao cubo, vai ser uma constante? Sim, vai ser sempre o mesmo valor. Entendi, professor. Vem comigo. Você sabe quanto tempo a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol? Então vamos colocar aqui, olha só, vamos colocar a seguinte situação, que nós temos que o período de translação do planeta Terra, todo mundo sabe que equivale a 1 ano. O período de translação do planeta Terra é 1 ano, 365 dias e 6 horas, correto? Agora, nós sabemos que a distância média da Terra ao Sol, qual que é a distância média da Terra ao Sol? Ah, professor, é uma unidade astronômica, não sei o quê. Ah, eu não sei, eu vou chamar de X. Esta é a distância da Terra ao Sol. Eu não sei, a distância média é X. Agora vamos imaginar um outro planeta. Vamos colocar aqui, ó, isso é para a Terra. Agora vamos imaginar um planeta chamado de planeta Beta, tá? Um planeta imaginário, um planeta Beta. E esse planeta Beta, a distância desse planeta Beta até o Sol equivale a 2x. Ou seja, esse planeta Beta imaginário, ele está ao dobro da distância do Sol do que a Terra está mais afastado. A minha pergunta é,
o período de translação deste planeta beta? Ou seja, quanto tempo esse planeta beta demora para dar uma volta em torno do Sol? Será que vai ser mais do que um ano? Será que vai ser 2 anos? Bom, vai pensar, professor, se a Terra está a uma distância x e o planeta beta está a uma distância 2x, quer dizer que vai ser 2 anos? Será? Vamos aplicar a terceira lei de Kepler, que diz o quê? A distância, o período do planeta Terra ao quadrado, divididos pela distância da Terra ao cubo, tem que ser igual ao período deste planeta beta ao quadrado, divididos pela distância que o planeta beta está do Sol ao cubo. É isso que quer dizer a terceira lei de Kepler. O período ao quadrado divididos pela distância média ao Sol ao cubo é sempre o mesmo valor para qualquer planeta. E aí nós vamos substituir valores. Por exemplo, a Terra demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, 1 ao quadrado. Qual que é a distância média da Terra? Eu não sei, professor, eu chamei de x, então será x ao cubo. Eu quero descobrir qual o período deste planeta beta ao quadrado. Tudo isso divididos. Qual é a distância deste planeta beta ao Sol? É o dobro da Terra. Então, é 2x elevado ao cubo. Eu vou fazer essa conta, eu vou encontrar o período de translação desse planeta beta, ou seja, quanto tempo esse planeta beta demora para dar uma volta em torno do Sol. Olha só, 1 ao quadrado é 1, x ao cubo é x. Este período do planeta beta ao quadrado é o que eu quero. 2x ao cubo. Bom, 2 ao cubo. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes o x ao cubo. Eleva ao cubo os dois termos. E aí, eu tenho x ao cubo aqui, x ao cubo aqui. Esse 8 está dividindo, eu posso passar multiplicando. O período do planeta beta ao quadrado vai ser igual a 8. E para eu tirar este quadrado, eu vou colocar uma raiz. Logo, o período do planeta beta, raiz de 8, moçada, vai dar quanto, professor? Professor, eu não sei quanto que vai dar a raiz de 8. Vai dar aproximadamente aqui, raiz de 8 é 2 raiz de 4, raiz de 2 vezes raiz de 4, 2 raiz de 2 é 1,4, vai dar aproximadamente 2,8 anos. Ou seja, percebeu que não deu algo diretamente proporcional. Não é porque o planeta beta está ao dobro da distância da Terra que o período vai ser o dobro do tempo. Deu mais, deu 2,8 anos. Justamente quando ele fornecer isso para você, você vai ter que fazer a continha da terceira lei de Kepler. Ou seja, isto serve para mostrar o que para nós, moçada? Serve para mostrar que quanto mais afastado um planeta está do Sol, mais tempo ele demora para dar uma volta em torno do Sol. E, logicamente, nós temos que saber, pelo menos no nosso sistema solar aqui, né, a respeito dos planetas que nós temos, né, pelo menos aqueles que nós conhecemos. É o Sol, daí vem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. O Plutão ele tinha sido rebaixado a planeta anão, pelo fato que ele é muito pequeno e está muito longe, né? Ele demora mais de 250 anos para dar uma volta em torno do Sol. E a trajetória dele é mais ou menos assim. O Sol está aqui, enquanto todos os planetas eles giram no mesmo plano, Plutão ele gira tipo de atravessado assim, tá ligado? Então ele tinha sido rebaixado o planeta não, mas se eu não estou enganado, este ano ele foi trazido de novo e é considerado um planeta também, ok? Logicamente, você vai ter que saber que o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol é 1 ano, é o tempo de translação da Terra, e o tempo de rotação da Terra, ou seja, o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesmo é 24 horas, ou seja, um dia. Lembre-se, movimento de rotação determina os dias e as noites, movimento de translação determinam os anos. Logicamente, nós temos uma diferença entre, professor, a Terra demora 1 ano para dar uma volta em torno do Sol, 365 dias e 6 horas, né? Nós sabemos que essas 6 horas no final de um ano ela é ignorada. Por isso que nós temos o ano bissexto. A cada 4 anos nós temos um ano bissexto, porque daí acumula essas 6 horas em 4 anos e dá 24 horas, que é aumentado um dia lá em fevereiro no ano bissexto. Estamos entendidos? A gravitação universal é bem bacana. Essa introdução à lei de Kepler é bem direto, bem simples
Só lembrar das características e bora estudar. Se precisar de alguma coisa, já sabe, estamos aqui. Aqui é onde, professor? Onde a gente tá? Sim, não esqueça, se inscreva no canal, compartilhe com a galera. Se precisar de alguma coisa, vá no Instagram e procure. Procura o quê, professor? Lá naquela lupinha de procurar as pessoas? Sim, na estrada com os profs. Obrigado, gente. Tchau, pessoal.